Bem, pessoal, esse vídeo ele tem um título que me leva, na verdade, serve de gancho para explicar um viés muito importante em estudos epidemiológicos, que é o viés da condição índice, ou index bias, que explica paradoxos, como o paradoxo da obesidade ou o paradoxo do HDL colesterol, que são bons exemplos dessa situação. E no vídeo, no título, eu digo que a condição que causa a doença não é, nem sempre é a mesma condição que determina um prognóstico ruim de doença, que causa, digamos, morte de uma doença. Porque querer avaliar causas de pior prognóstico em potenciais causas de pior prognóstico, querer avaliar se causas de doença são causas de pior prognóstico, gera essa questão desse viés de índice e tende a gerar esse paradoxo. Quando vocês virem algum estudo que quer avaliar se um determinado fator de risco causa, digamos, mortalidade de uma doença, e esse fator de risco é fator de risco para essa própria doença, ou seja, a seleção da população do estudo depende da pessoa ter ficado doente primeiro. Isso faz com que esse fator, que é um fator que está sendo avaliado, se ele piora o prognóstico de doença, ele tenha uma subestimativa do seu valor prognóstico e às vezes gera um paradoxo, porque ele passa a parecer um fator protetor. Bem, isso acontece com a obesidade. Sabemos que a obesidade causa doença cardiovascular. Mas se nós avaliamos se pessoas obesas com doença cardiovascular têm pior prognóstico, eventualmente a gente se surpreende que com uma aparência, uma ilusão de que a obesidade tem um fator protetor do ponto de vista de mortalidade de pessoas com doença coronariana. Há um ano atrás, ou algo assim, foi publicado no JAMA Cardiology um estudo que sugeria que HDL colesterol em pacientes com doença coronariana seria um fator protetor. HDL colesterol baixo em pacientes com doença coronariana seria um fator protetor. Mesma coisa. HDL colesterol baixo pode ser um fator relacionado ao surgimento, e olha que eu estou dizendo relacionado para ter o cuidado com outra controvérsia do HDL, relacionado ao surgimento da doença coronariana, mas uma vez tendo doença coronariana, ao observar esse mesmo fator que estava relacionado ao surgimento, ele pode ter o seu efeito prognóstico subestimado a ponto de gerar o paradoxo que é do trabalho que eu estou citando. Existem também exemplos de hipertensão em insuficiência renal, tá? Então, hipertensão causa insuficiência renal, mas se eu vou estudar hipertensão na pessoa que já tem insuficiência renal, pode parecer que isso tem um fator menos agravante ou um fator até protetor. E de onde é que surge esse evento? Surge do fato de quando um fator ele causa a doença necessária para o paciente entrar no estudo, e esse mesmo fator está sendo agora, no momento que o paciente entra no estudo porque ele tem a doença, ele está sendo avaliado quanto a se ele aumenta a mortalidade dessa própria doença. Por que acontece o index bias? Porque essa pessoa que entrou no estudo, ela é uma sobrevivente à doença. Ela é a pessoa, digamos, que é obesa e que ficou doente e que sobreviveu à doença para poder entrar no estudo. Então, ela é uma pessoa que a doença foi provocada pela obesidade, mas ela sobreviveu. Por quê? Porque a obesidade protege ela? Não.
porque ela tem outros fatores protetores. Digamos que essa pessoa que ficou doente, mas estava ali candidata ao estudo e ficou doente devido à obesidade, ela sobreviveu para ser selecionada porque ela tem outros fatores protetores. Digamos que ela tem pressão arterial boa, digamos que ela tem outras coisas boas lá, ou menos fatores de risco para a doença, para a morte. Então, como obesidade está causando a doença e esses fatores estão causando a doença, a sobrevivência à doença, são duas coisas causando a inclusão do paciente do estudo. E quando duas variáveis causam a inclusão dos pacientes no estudo, elas colidem e elas passam a ser associadas de uma maneira falsa, artificialmente. Portanto, vai ser criado aí uma falsa associação entre obesidade e fatores protetores. E fatores protetores vão diminuir a mortalidade. É como se esses fatores protetores passassem ali artificialmente a ser um mediador, dando da obesidade proteger a doença. Ok? Então isso explica o paradoxo da obesidade, o paradoxo do HDL, que vem do fato de alguém querer avaliar o impacto prognóstico de causas de doença. E na verdade, as causas da doença, elas não têm nem sempre são as mesmas causas de prognóstico ruim, né? Você tem uma coisa para causar doença aterosclerótica. Se essa doença aterosclerótica vai ser mais grave ou não, vai ter maior mortalidade ou não, depende da condição da doença aterosclerótica, da extensão dessa doença. Depende se o infarto foi grande ou pequeno, o local na artéria que a placa rompeu. Não é exatamente o fator de risco causador da aterosclerose. Então, nem sempre é a mesma coisa. E quando se interpreta como a mesma coisa, pode-se cair exatamente nesse viés. Então, eu entendo que eu estou explicando aqui algo difícil e por isso eu vou resumir mais uma vez o mecanismo de index bias e quando identificar o index bias. Quando identificar? Quando no título do trabalho, no título você já percebe. Você tem uma determinada exposição sendo avaliada em relação a causar ou proteger morte de uma determinada condição de doença. E essa mesma exposição que está sendo avaliada em relação à morte, ela causou a doença que foi necessária para o paciente entrar no estudo. Você tem o index bias. Ok? Então, tudo bem, eu posso avaliar características de pacientes do ponto de vista de dizer, ok, se um indivíduo tiver um infarto aqui, o que é que faz com que ele morra mais? É o tamanho do infarto, são comorbidades, é função renal, etc. Claro, mas essas coisas, tamanho do infarto não causou infarto, comorbidade não causou infarto, ciência renal não causou infarto. Então elas não têm problema, elas estão bem avaliadas ali. Mas se eu avaliar colesterol, se eu avaliar tabagismo, eles também causaram infarto. Então aí eles vão ter esse processo do colisor. Ok? Portanto, se eu condicionar a entrada do estudo a um estudo que vai avaliar o fator A, e eu condicionar a entrada do paciente no estudo ao fato do paciente ter uma condição clínica que é causada pelo fator A, a gente vai causar collider bias, que é esse index bias. O index bias é um dos tipos de collider bias, ok? Então eu vi recentemente, por isso eu fiz esse vídeo, um trabalho que avaliou o quanto um fator protetor de doença coronariana reduzia a mortalidade. E esse fator protetor, que é um fator mais, uma questão mais social, etc., que eu não vou entrar em detalhe, eles selecionaram, talvez por conveniência, pessoas pós-operatório de cirurgia cardíaca. Ok? Então aquele fator protetor, ele causou a doença que levou à cirurgia cardíaca. Desculpa, aquele fator, a ausência daquele fator protetor causou a doença que levou à cirurgia cardíaca. E outros fatores protetores fizeram o paciente sobreviver à cirurgia cardíaca. Então aquele fator acaba sendo associado a esses outros fatores e
Nesse caso, como era fator protetor, superestimou o valor protetor de alguma coisa. Mas quando a gente está falando de um fator de risco, que ocorre esse paradoxo, ok? Então é assim que a gente identifica. Eu estou avaliando o valor prognóstico de algum, o fator, a influência na mortalidade de alguma coisa que causa a doença que selecionou a população, ok? Porque, mais uma vez explicando, esse fator que causou a doença passa a ficar artificialmente relacionado com outros fatores que promoveram a sobrevivência àquela doença. Então você relaciona o fator a coisas boas e esse fator pode aparentar, paradoxalmente, um fator protetor. Então isso é index bias e do título a gente percebe. Se eu estou avaliando uma exposição em relação à mortalidade e essa exposição causou a doença em questão, há risco de avaliar. A obesidade eu acho que é o melhor exemplo, porque a obesidade ela parece ser um fator protetor não só em doença cardiovascular não, mas em qualquer outra coisa. Qualquer outra doença que a obesidade causa, ela tem o seu impacto prognóstico ou subestimado ou essa questão do paradoxo, chamado paradoxo da obesidade, que alguns inadequadamente acabam classificando como um paradoxo biológico, mas não é biológico, é um viés epidemiológico. Então não esqueçam de como avaliar e entender por que acontece isso que é o chamado o index bias ou viés da condição índice.